Queridos, é um prazer estar aqui, né, com a nossa futura congregação. É um prazer poder participar desse processo com os irmãos. Eu gostaria de compartilhar um texto da Escritura que se encontra em Mateus capítulo 11, verso 12. Não vou trazer um estudo, mas nós vamos expor esse verso de Mateus. Mateus, capítulo 11, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, pelo que ela representa para nós e pelos desafios que ela coloca, Senhor Deus, diante de nós. É tão interessante percebermos que quando estamos, ó Senhor Deus, enfraquecidos, ó Pai, oprimidos, Senhor Deus, às vezes sem ânimo, sem alento, sem vigor, é nesses momentos que mais o Senhor se manifesta com a sua glória, a sua majestade e o seu poder nas nossas vidas, ó Pai. Por isso queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus. E te pedir que o Senhor fale através da tua palavra, Senhor, o coração do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Duas coisas chamam a minha atenção aqui nesse texto, e na perspectiva do que ele realmente quer dizer. A primeira são as dificuldades e as lutas na vida cristã para nós alcançarmos o reino dos céus. Nós sabemos que nós somos peregrinos nesse mundo e estamos viajando, estamos de passagem para o reino eterno. E o segundo é o esforço que nós temos que empreender para alcançar esse reino de Deus. E essas duas coisas estão presentes aqui no texto. O texto aqui, quando fala que o reino dos céus é tomado por esforço, ele não está querendo dizer que a nossa salvação é pelas obras, mas ele está se referindo à luta do crente contra o pecado nesse mundo. Lá em 1 João capítulo 5, verso 19, a Escritura diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, nós vivemos num mundo onde o mundo está mergulhado no pensamento, na ideologia e no poder do pecado. 1 João capítulo 2, verso 16, também vai apresentar essa situação em que nós crentes vivemos. Certa vez o Senhor Jesus falou para os seus discípulos que estava enviando-os como ovelhas para o meio de lobos. E essa é a nossa realidade nesse mundo. Lá em 1 João capítulo 2, verso 16, a palavra de Deus diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e a soberba da vida é o desejo de vantagem e posição, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Na realidade, o que o texto está querendo dizer é essa luta, essa dificuldade que nós temos como crentes de vivermos no mundo e a oposição que se levanta todo o tempo conosco. E a Escritura está dizendo que o reino dos céus deve ser tomado por esforço. E só quem consegue chegar no reino dos céus são aqueles que se esforçam, que lutam. Eu poderia trazer uma tradução assim mais legível para nós. Seria assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus está avançando vigorosamente, e os homens vigorosos se apoderam dele. É isso que esse texto está querendo nos mostrar. Abram Lucas capítulo 13. O que nós vamos ver em Lucas capítulo 13, versos de 22 a 27, é a mesma coisa que esse texto está querendo dizer aqui com outras palavras, quando ele diz assim, no verso 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É interessante para essa palavra aí, esforçai-vos. No original quer dizer lutar, se esforçar
com zelo. O texto da Escritura está nos mostrando que a vida cristã é muito mais do que aquela comunhão que nós podemos expressar e ter no meio da igreja. É muito mais do que isso. A vida cristã é uma luta em que você tem que empreender todo esforço para alcançar o reino de Deus. Abram Lucas capítulo 16, uma vez que nós estamos em Lucas. Lucas capítulo 16, verso 16. E nós vamos ter um paralelo desse verso aqui do capítulo 11, verso 12, quando ele diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele, ou seja, aplica a sua força, usa de violência, força. Vamos voltar para Mateus capítulo 11, para entendermos com mais propriedade o que o texto está querendo dizer. Vejam aí o verso de 4 a 6. Vou ler do verso 2. Diz assim: quando João viu o cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que está acontecendo aqui? Desde a aparição de João Batista em cena, o reino de Deus tinha avançado vigorosamente. É o que ele diz aqui: os enfermos estavam sendo curados, os leprosos sendo purificados, mortos ressuscitados, e os pecadores sendo convertidos ao evangelho. E isso estava ocorrendo como nunca antes aconteceu, como era o prenúncio do quê? Da plenitude dos tempos, da vinda de Cristo. João Batista seria aquele que iria preceder. Por isso que ele era o maior profeta de todos os tempos. Porque o seu ministério era um ministério sem igual, porque ele antecedia aquele que haveria de vir. Mas diante dessa portentosa manifestação da graça de Deus, mostrando que aquele que viria era o Cristo, era a plenitude dos tempos, era aquilo que Israel esperava e ansiava, ou seja, o Evangelho estava progredindo de tal forma ao ponto do Senhor Jesus ali naquele momento começar a fazer todas aquelas coisas e culminar no ponto principal do seu chamado, da sua missão, que era morrer pelo seu povo. Mas apesar disso, muitos estavam resistindo e se recusavam a aceitar a mensagem de Cristo. Mas por outro lado, homens vigorosos recebiam o Evangelho sem se importar com as suas consequências. E essa é uma grande realidade, porque os homens, nós entramos no reino de Deus por meio de grandes lutas e de grandes tribulações. Esse é o caminho. Essa é a chamada da vida cristã. Ninguém é chamado da vida cristã para gozar de um descanso aqui, como diz Hebreus. O nosso descanso é na glória. Mas para chegarmos lá, nós temos uma caminhada, como a caminhada do deserto. É uma caminhada difícil. E nós somos chamados a lutar, confirmar, a exercitar a nossa fé para que alcancemos o reino de Deus. Percebam como essa linguagem de luta, de dificuldade, ela é constante na Escritura. Ou seja, o Senhor está falando à sua igreja que a vida cristã é gloriosa, mas é difícil. Que a vida cristã é majestosa, mas ela tem um ônus. Não é uma vida fácil nesse mundo. Abram Efésios capítulo 6. Nós vamos ver como Paulo vai falar sobre a vida cristã. Ele vai dizer assim, verso 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. A expressão que ele usa aqui, ele vai dizer que a vida cristã é uma luta. E a ideia do apóstolo Paulo, quando diz isso, é aquela ideia que nós não temos, né? Mas aqueles que já viram, por exemplo, aquele filme Gladiador, têm uma ideia de como eram aquelas lutas ali da antiguidade. Eu não sei se alguns já viram esse filme, mas no início do filme, antes dele se tornar um gladiador, Maximus era um general, ele vem de uma batalha. É interessante que a primeira cena do filme é uma batalha, né? E aí você vê o cara com a espada, perna subindo, cabeça rolando, o cara cortado pelo meio. Quando Paulo fala de luta, na cabeça dele é aquele conflito, aquela guerra ali da antiguidade, que era uma guerra muito atroz, onde os homens lutavam pelas suas vidas e as batalhas eram extremamente sangrentas. Diferente até da perspectiva de guerra hoje, onde tenta-se minimizar ao máximo a estrutura e principalmente as pessoas. Mas a Bíblia diz que a vida cristã é essa luta. E não é a luta corporal com alguém. É a luta contra o pecado e contra aqueles elementos que suscitam o pecado na nossa vida. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Abram Hebreus capítulo 12, verso 1. Vamos ver mais uma vez o escritor de Hebreus aqui, falando sobre a vida cristã. E olha a maneira como ele se refere à vida cristã. Quando ele diz assim: portanto, temos nós, no primeiro verso, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Quando ele fala corramos com perseverança a carreira que ele está proposta, a ideia aqui dele, de carreira, de corrida, é uma maratona de 42 quilômetros. E eu não sei se vocês conhecem a história da maratona no mundo grego. Ela começou porque um rei precisava passar uma mensagem para um outro rei, e mandou alguém entregar, provavelmente uma mensagem de guerra, não estou lembrado, relacionada à guerra, ao conflito. E aquele mensageiro, o correio da época, ele tinha que chegar o mais rápido possível àquele lugar para entregar aquela mensagem. Então o que ele fez? Ele se despiu, tirou as suas roupas e correu 42 quilômetros. Quando ele chegou lá, ele entrega a mensagem e ele morre por causa do percurso. Vocês já correram 42 quilômetros? As pessoas se preparam para isso, né? Eu já caminhei 45, acho que é 42. Olha, num dia, foram 8 horas de caminhada. Eu já deve ter passado por isso como militar. Olha, sinceramente, é complicado. O apóstolo, o discípulo, em Hebreus, autor sagrado, ele está comparando a vida cristã a uma maratona de 42 quilômetros, dizendo, olha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, retirando sobre nós, não somente aquilo que é pecaminoso, mas que pode atrapalhar a nossa caminhada cristã, e também o pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a imagem da vida cristã nesse mundo. Abram Lucas capítulo 23, versos de 27 a 31. Nós vamos ver Jesus nos advertindo quanto às dificuldades e oposições do mundo. E olha o que ele diz lá no finalzinho, ali na sua caminhada para o Calvário, seguiu numerosa multidão de povo e também as mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventurados estéreis, que não geraram nem amamentaram, nesses dias dirão os montes, cai sobre nós, aos outeiros cobrindo, porque se em lenho verde... Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse finalzinho aqui, porque se em lenho verde fazem isto, ou seja, se estão crucificando o Senhor da glória, o que não farão contra vocês? Jesus também disse em João capítulo 16, verso 33,
Eu também tenho vos dito, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É essa a verdadeira configuração da vida cristã. Não é aquele romantismo que muitas vezes nós vemos. Não que a vida cristã não seja gloriosa, não traga satisfação, não traga júbilo na vida do crente, não traga vigor. Traz, sim. Mas por causa disso, nós temos que lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia. E esse esforço que ele está falando lá, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, ele está falando de salvação por obras, mas ele está falando do esforço, do vigor, que se refere a uma vida de santidade e piedade, uma vida de luta contra o pecado nesse mundo. Ele está dizendo que aqueles que lutam contra o pecado, esses sim vão abraçar o reino de Deus. Aqueles que se esforçam, como aquela imagem da maratona, esses é que vão alcançar o reino de Deus. Aqueles que entendem que estão num conflito como um conflito da antiguidade, onde há um conflito sangrento, de vida e morte, esses é que vão abraçar o reino de Deus. E devem entender que essa é a nossa realidade. Nós estamos sempre lutando contra o nosso pecado. Porque o nosso pecado está sempre nos assediando. Quando nós estamos tranquilos, é o momento de maior dificuldade que Satanás se utiliza dessa tranquilidade para as nossas vidas. E aí, às vezes, nos tornamos ociosos na vida cristã. E é interessante, queridos, que não é mudando de lugar, nem mudando de igreja, nem mudando de estado, de país, que essas coisas vão mudar. Não, a luta contra o pecado vai continuar. O inimigo das nossas almas vai continuar. E nós precisamos continuar firmes, perseverando, firmes do Senhor. E a igreja é um lugar maravilhoso para isso. Porque cada irmão vai encorajar um ao outro, vai exortar, vai consolar, vai chorar, vai dar ânimo, através das suas vidas, através do conforto da palavra, através do companheirismo, através do ambiente familiar que a igreja deve viver. Esse é o ambiente que a igreja deve viver, familiar. Por mais que nós não possamos ser amigos íntimos de todos, nós precisamos estar abertos para todo e qualquer irmão se juntar a nosso grupo, a nós, e fazer parte da nossa intimidade até aquele momento que não fazia. Todas essas coisas são importantes na nossa vida cristã para nos auxiliar a vencer Satanás nesse mundo. Eu, certa vez, até escrevi aqui literalmente, porque achei muito interessante, conversando com uma pessoa, ele falando acerca do seu lugar de trabalho, que é um lugar de trabalho onde só tinha ímpios e tal, e a pessoa ficava incomodada com aquilo, E aí ele disse assim: eu pensando que mudando de lugar, no meio dos ímpios, as coisas seriam mais fáceis. Descobri que onde estou está também meu maior inimigo, aliado de Satanás, a minha carne, que muitas vezes está encarnado de meu melhor amigo confidente, mas que na realidade representa um corpo morto a ser carregado por mim. E essa imagem de corpo morto nós temos lá em Romanos capítulo 7, verso 24. É interessante nós abrirmos o texto de Romanos e lermos esse finalzinho dos versos 24. Por quê? Porque nós precisamos perceber que essa luta é travada dentro de nós diariamente. Nós precisamos entender
que nós somos chamados a lutar pela nossa vida. Espiritualmente falando, porque todos os dias nós somos confrontados e nós somos nós entramos em uma situação em que somos levados a negar a fé. A negar a fé, uma coisinha ou outra. E essa é a nossa luta. E o pior é que, como Paulo está dizendo aqui, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa imagem é uma imagem muito interessante. Toda vez que eu leio o texto, eu faço referência a ele, eu me lembro daquele livro, Mortificação do Pecado, de John Owen. Na verdade é um livrinho, né? Está dentro de uma coleção maior, mas que foi retirado e feito um livro, esse tema. E nesse livro ele fala uma coisa assim que, a primeira vez que eu escutei, eu falei, cara, é isso. Ele diz assim, que existe um inimigo nosso, aliado de Satanás, que está dentro de nós, que luta contra a nossa própria alma, que se chama a nossa carne. Quando Paulo fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A ideia dele é mais ou menos essa. No período do apóstolo Paulo, no período romano, período da antiguidade, né, clássica, pode dizer assim, os romanos eles imprimiam determinadas punições muito severas, muito atrozes, que eles mesmos tinham vergonha de imprimir esses tipos de punições. Tanto que se descobriu que eles usavam da crucificação um tempo depois, porque eles omitiam isso. Porque a crucificação era uma morte terrível, uma morte horrível, de sofrimento horrível. Essa aqui era uma das punições muito interessantes e também que mostrava a vileza no coração do homem. Geralmente era imprimida em alguém que era um homicida. Então, aqueles que eram reconhecidamente condenados por homicídios, eles eram acorrentados à pessoa que ele matou e encarcerados com aquela pessoa ao seu lado. Então, ele está ali acorrentado, preso, e do lado daquela pessoa que ele matou. E o que acontece? Acontece que o corpo vai se decompondo, vai se desfazendo, e ao mesmo tempo que ele vai se desfazendo, ele vai afetando a pessoa que está ali, com aquele corpo morto. E muitos condenados não resistiam e morriam. Por quê? Porque pegavam doenças daquela pessoa que estava em decomposição. A imagem que Paulo faz da nossa carne é essa: quem me livrará do corpo desta morte? Essa expressão se remete a esse tipo de punição. E é muito interessante porque nós somos chamados a mortificar a nossa carne, a lutar contra o pecado. E é nessa luta que nós somos contaminados. É nessa luta que nós adoecemos. Ao mesmo tempo que aquele corpo está se desfazendo, nós estamos recebendo os reflexos negativos dessa mortificação. Por isso que ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E essa é a imagem muito real do que significa a mortificação do pecado na vida do crente. E tudo isso mostra a gravidade, a seriedade, a necessidade que nós temos de lutar constantemente contra o pecado, para abraçarmos o reino de Deus. Abram Atos capítulo 14, verso 22. O apóstolo Paulo, depois de haver sido apedrejado, praticamente dado como morto, ele sai daquela situação ali, acho que é na região da Galácia, em Derbe, e vai à igreja. E lá no verso 22, Atos 14, 22, é o que ele diz para aqueles irmãos. Ele vai consolar aqueles irmãos que estavam sofrendo por causa do evangelho, e também por causa da sua morte, da sua suposta, ou seja, sofrimento. E aí ele diz assim, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Paulo sai daquela situação por causa da pregação do Evangelho e, ao consolar a igreja, ele diz assim: olha, porque essas coisas acontecem, porque importa que por meio dessas coisas entremos no reino de Deus. Se nós olharmos para o mundo, nós vamos perceber o mar de lama que a gente se encontra. Lascívia, sensualidade, imoralidade, desonestidade, indolência, egoísmo, orgulho, autossuficiência, ingratidão. Todas essas coisas fazem parte do nosso mundo. E nós precisamos abandoná-las, nós precisamos não conviver com essas coisas, ou seja, não permitir que essas coisas nos influenciem ou viver por meio delas. Precisamos lutar constantemente pela nossa integridade espiritual, entendendo que é dessa forma que nós vamos alcançar o reino de Deus. Abram Tiago capítulo 4, versos de 3 a 7. Olha o que a palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há meio termo. Não há meio termo. Ou nós somos amigos do mundo, ou somos amigos de Deus. Ou somos inimigos do mundo, ou somos inimigos de Deus. Ou supodes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme, com zelo. Essa palavra ciúme também pode ser traduzida como zelo. É com zelo, porque representa a mesma coisa. Que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Percebam duas palavras interessantes aí nesse contexto que a gente está falando: prazeres. Pedis e pedis mal, porque o que vocês estão pedindo em oração é para esbanjar nos vossos prazeres pecaminosos. Não há santidade nesses pedidos. E por causa disso vocês se mostram infiéis, porque vocês estão amando ao mundo mais do que a Deus, tornando-se inimigos de Deus. E aí ele diz: resistir ao diabo, prazeres e resistir ao diabo. Ou seja, a ideia aqui é resistir a tudo que nos atrai nesse mundo. E qual é o remédio para isso? Verso 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Não tem como se sujeitar a Deus se não se chegar a Ele. Não há como se sujeitar a Deus se nós não estamos resistindo a Satanás. E essa é uma oposição muito clara. Ou resistimos aos prazeres da carne, ou de outra forma nós estamos não nos submetendo ao Senhor, nós não estamos nos chegando a Ele. São duas coisas bem claras em sua oposição. Se eu sou amigo dos prazeres, eu não estou me sujeitando ao Senhor. Eu não estou me chegando a Ele. Se eu estou resistindo a Satanás e aos prazeres da carne, eu estou me sujeitando ao Senhor. Estou me sujeitando a Deus. Olha o que diz Hebreus 12, verso 4. Abram aí, Hebreus capítulo 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Sabe o que significa dizer? Deus estava falando para eles assim: olha só, a coisa ainda não chegou na situação crítica, porque vocês vão ter que resistir até o sangue. Ainda não está ruim, vai ficar muito mais. Aí ele vai dizer: mas acalmem-se. Parafraseando, o Senhor está disciplinando vocês. A perseguição que está sendo impressa está debaixo do meu controle.
E eu estou fazendo isso para aproximá-los de mim. Ninguém bate num filho porque ele não cometeu alguma coisa errada, né? O Senhor muito mais, como ele diz ali, né? Os pais disciplinam aquilo que eles veem. O Senhor disciplina aquilo que é eficaz, efetivo. O Senhor nunca vai disciplinar como um pai que às vezes, como eu também, às vezes batia nos meus filhos e me excedia, eu batia errado e tinha que pedir perdão para eles. Tinha que refazer aquela situação dizendo para eles que eu errei e que eu não devia ter feito aquilo. Porque eu julguei segundo a vista. Mas o Senhor não é assim. E a mão do Senhor ia pesar. Mas tinha um objetivo. Aproximá-los de Deus. Aproximá-los. Como ele diz ali. O objetivo é a santidade. Queridos, a palavra de Deus está dizendo aquilo que nós lemos inicialmente. O reino dos céus é para os vigorosos. O reino dos céus é para aqueles que lutam. E lutam até derramar sangue. Eu acho que uma das passagens mais lindas, eu sempre falo isso e me arrependo depois, né? Uma das passagens mais lindas da Escritura é aquela na conversão de Paulo, que o Senhor chega para Ananias e fala assim, olha, vai que ele é um instrumento na minha mão. Eu vou fazer com que ele descubra, que ele perceba como é importante sofrer pelo meu nome. Você já imaginou o que isso significa? Às vezes eu leio esse texto e eu choro. Eu estou em casa assim e eu choro. Às vezes até numa pregação. Hoje eu até não estou chorando, né? Esse texto é lindo demais. Vai que ele é instrumento meu. E eu vou mostrar para ele o quanto é necessário, o quanto importa, o quanto é bom sofrer pelo meu nome. O reino dos céus é para esses que lutam vigorosamente nesse mundo contra os seus pecados, contra esse mundo, porque estão caminhando para a cidade santa. E não para aqueles que são débeis, vacilantes e aqueles que são compromissados com o mal. O reino dos céus não é para aqueles como Balaão, que trocam a justiça por dinheiro, que são mercenários, enganadores, que se vendem por aquilo que pode dar conforto e tranquilidade, quando o que está em jogo é a verdade e a justiça. O reino dos céus não é para esse. O reino dos céus não é para aqueles jovens, aqueles homens como o jovem rico, que não querem perder a sua condição, seu status, por causa do evangelho, que amam mais as riquezas do que a Deus. O reino dos céus não é para aqueles como Pilatos, que lavam as mãos e não querem se envolver em determinadas questões para estabelecer justiça, mesmo que sejam eles os responsáveis e que tenham poder para fazê-lo. Mas não fazem porque não querem desagradar, nem correr o risco de perder sua posição. O reino dos céus também não é para aqueles como Demas, que abandonam Cristo por causa das facilidades e atrações do mundo, preferem uma vida fácil com o pecado, a uma vida difícil de luta contra o pecado, mas gloriosa e exultante. O reino dos céus não é para esses, porque o reino dos céus ele não é, melhor dizendo, conquistado por orações que não são feitas, por promessas que não são cumpridas, por resoluções que são quebradas, por testemunhos hesitantes. O reino de Deus é para homens e mulheres resolutos, firmes no seu propósito, como José, que fugiu da impureza, onde outros não poderiam resistir, por causa da sua virilidade ou por qualquer outra situação, e teria uma atitude diferente da de José, como teve lá em Gênesis capítulo 39, verso 9, quando ele diz assim, ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? O reino dos céus é para homens como Natã, que repreende de forma veemente a Davi, em perigo de sua própria vida, porque ele poderia ser morto pelo rei, porque estava falando daquela forma e cometendo uma afronta contra o rei, porque estava chamando a sua atenção com relação ao pecado.
e a maneira como ele fala é uma maneira ousada, porque ele era ousado no Senhor. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7 a 9, ele vai dizer assim: então disse Natã a Davi: tu és um homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu servo e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. O reino dos céus é para homens como esse, é para homens como Elias, que não hesitem em enfrentar a maior autoridade por causa da sua impiedade e vileza, e por terem abandonado o Senhor, e não terem enfrentar 450 profetas de Baal. E eu acho tremendo aquela passagem, quando Elias está vindo, né? E Acabe está vendo ele de longe, e aí ele diz assim: está vindo aí o perturbador, porque todos aqueles que pregam e vivem o Evangelho perturbam a ordem estabelecida desse mundo. Está vindo aí o perturbador de Israel. E aí ele diz assim: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. E nós somos perturbadores. Você não precisa estar fazendo nada, não precisa estar chamando a atenção de ninguém, é só você estar vivendo a vida cristã. As pessoas vão se incomodar, porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. E todas as vezes que nós estamos vivendo a vida cristã, nós estamos iluminando a vida de outras pessoas que começam a ver que estão em completa escuridão, e aí elas querem se levantar contra aqueles que não levantam nem uma agulha para feri-los. O reino dos céus é para esses. O reino dos céus é para aqueles homens como os 3 amigos de Daniel. E essa passagem é fabulosa. Porque independente do livramento, do que Deus poderia fazer ou não, eles não se dobraram diante do pecado. Com a seguinte frase: se o nosso Deus, que se encontra em Daniel 3, 17 e 18, a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A integridade desses homens não dependia daquilo que Deus poderia fazer a favor deles, dos benefícios que o Senhor Deus poderia dar, não dependia disso, e muitas vezes a nossa fidelidade depende disso. Eles estavam prontos para morrer, para perder o emprego deles, para perder sei lá o quê, por causa do Evangelho. Não dependia do que ia acontecer, mas de quem era Deus e sua santidade. De quem era Deus e da sua santidade. O reino dos céus é para homens como Estevão, que pregava de forma corajosa e intrépida, e consegue ver a glória de Deus, e por isso clama por seus algozes. E a palavra de Deus vai dizer assim, lá em Atos capítulo 6, 59 e 60, apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não imputes esse pecado, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras ele adormece. Eu poderia citar Paulo, Ruth, Esther e muitos homens, outros homens e mulheres, homens dos quais o mundo não era digno. É isso que Hebreus capítulo 11, verso 38 vai dizer. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E o próprio texto de Hebreus vai dizer que nós somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo. E como tal, devemos olhar para esse mundo vindouro e ansiá-lo ao ponto de abandonar as facilidades e as coisas boas desse mundo. E aí não estou falando questão de pecado, coisas boas nesse mundo que podem
atrapalhar a nossa caminhada. Ter escolhas loucas e não entendidas por outras pessoas, como por exemplo a escolha de Moisés, que prefere sofrer com o seu povo, como diz o livro de Hebreus, a passar e a viver uma vida regalada no meio dos egípcios e receber toda a pompa e toda a glória por causa disso, porque almejava o reino dos céus. Abraão, que morava em tendas, e o povo que morou em tendas inicialmente, porque almejavam o reino dos céus. Nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, e como tais devemos viver a vida santa e lutar por isso. Nós precisamos lutar pela santidade nas nossas vidas nesse mundo contra o pecado, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho, nas várias esferas de nossa vida. Nós precisamos mostrar para o mundo e para o Senhor que somos homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. E que não venhamos a escutar aquela voz: não vos conheço, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Eu gostaria de encerrar com o que J.C. Ryle diz no seu livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz assim: a verdadeira santidade não consiste apenas em crer e em sentir, mas em realizar e suportar, em uma demonstração prática da graça ativa e passiva. Nosso linguajar, nosso temperamento, nossas paixões e inclinações naturais, nossa conduta como pais e filhos, como patrões e empregados, como esposos e esposas, como governantes e cidadãos, nossa maneira de vestir, o uso que fazemos do tempo, nossa conduta dos negócios, nosso comportamento na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza, tudo que faz parte daquilo que os escritores, movidos pelo Espírito Santo, abordaram. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. A nossa vida é assim, queridos. Se nós queremos viver o Evangelho nesse mundo, nós vamos sofrer. Às vezes, o Senhor nos poupa, né? De algumas dificuldades, de alguns problemas, nos preserva, mas às vezes não. E tanto numa quanto noutra situação, nós somos chamados a mostrar que estamos caminhando para a cidade santa. Nós somos chamados a mostrar que aquele que começou boa obra em nós vai continuar. Essa obra foi feita em nós. A lutar pelo Evangelho nesse mundo, de forma vigorosa, sabendo que a nossa salvação não depende da nossa força, não depende de nós, mas depende do Senhor. Nós que somos chamados a lutar. Os irmãos sabem que recentemente eu perdi meu pai, né? E eu tinha uma relação muito afetiva com ele. Papai para mim sempre foi um herói, né? Era um homem que trabalhava muito. Nós não éramos uma família de recursos. Meu pai trabalhava muito para sustentar a família, né? Fazia grande esforço e fazia muito bem, graças a Deus. E eu tinha uma admiração por ele assim, fora do comum. E você vai crescendo, você vai conhecendo, né? E você vai vendo que os seus pais ou aquelas pessoas que você admira, elas não são aquele símbolo de perfeição, né? São pessoas que têm pecados. Aí você casa, tem filhos, aí você começa a ver isso mais ainda, não só em você, mas neles também. E essas coisas parecem que, ao invés de nos afastar, nos aproximam e nos fazem amar mais ainda
aqueles que lutaram nessa vida por nós, não somente financeiramente, mas principalmente espiritualmente, nos legando a sua fé. E lá no enterro, eu fui fazer a pregação no momento fúnebre. E uma coisa que me deu, assim, é engraçado porque eu nunca tinha sentido isso. Eu até falava isso, mas nunca senti isso. Naquele momento eu senti. Porque, assim, meu pai, ele tinha um dom que eu não tenho. Todo mundo gostava dele, até os inimigos dele gostavam dele. E eu ficava impressionado com isso, porque você olha para um lado, todas as pessoas o admiravam muito. Ele era uma pessoa muito simpática, sem deixar de falar a verdade. E naquele momento eu estava vendo ali, aí lembrando das coisas, de quem foi meu pai, dos seus erros, dos seus acertos. E alguns irmãos ali falaram das qualidades, do amor que ele tinha pela igreja. E quando eu preguei sobre 1 Coríntios capítulo 15. Quando eu disse que eu nunca tinha sentido isso, e esse é o conforto do nosso coração, é que quando eu vi meu pai ali, às vezes a gente até duvida, né? Será que eu sou uma pessoa salva? Todo crente já pensou isso por causa da luta contra o pecado, né? Poxa, como é que o Senhor me aceita assim do jeito que eu sou? Esse desejo, essa luta que eu tenho que ter contra esse tipo de pecado, contra isso, como é que eu sou assim? Poxa, como é que o Senhor me aceita dessa forma e tal? E às vezes você até pensa que será que eu sou uma pessoa convertida mesmo? E na realidade esse pensamento demonstra que você porque você não suporta mais, ou se incomoda extremamente com todas as investidas da sua carne, do mundo de Satanás sobre a sua vida. E como muitas vezes você tem prazer nessas coisas, e ao mesmo tempo que você sente prazer, você sente ódio de você mesmo, porque você tem prazer nessas coisas. E é aquela luta dentro de você. E eu olhei para o meu pai, eu falei isso lá. Ele está indo, eu tenho certeza que ele vai estar com o Senhor. E a minha certeza não é pelos méritos dele. A minha certeza é pelos méritos de Cristo. Porque se ele ou qualquer outra pessoa fosse apresentar as suas obras diante do Senhor para receber o reino dos céus, eles estariam perdidos. E foi isso que me consolou ali, naquele momento. Saber que meu pai estaria com o Senhor. Porque ele estava indo pelos méritos de Cristo e não pelos dele. Esse é o consolo que nós temos nessa vida. O Senhor nos chama a viver uma vida de luta contra o pecado. Mas no dia que você morrer, tenha certeza que o seu lugar está garantido não por causa dessa luta, mas por aquele que morreu por você, que é Cristo Jesus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer por essa igreja, Senhor Deus, por esses irmãos, ó Pai, que têm o desejo, Senhor Deus, a vontade, Senhor Deus, de te servirem, Senhor, de louvar e agradecer o teu nome com toda a liberdade, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esses irmãos, ó Senhor Deus, e te pedimos a tua mão sobre eles, sobre essa igreja que está se formando, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor, dar sabedoria, dar, Senhor Deus, direção, Pai. Que eles possam colocar o coração no Senhor e estarem tranquilos, ó Senhor Deus, quanto, Senhor Deus, ao seu chamado, Senhor Deus, quanto, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração deles, ó Pai, para viverem a vida cristã como igreja aqui nesse mundo e em especial aqui em Porto Velho. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, dando forças
a vencermos essa batalha. A palavra de Deus diz que nós já temos a vitória, mas nós não precisamos, não podemos, melhor dizendo, esmorecer ou sermos indolentes. Temos que caminhar para o reino de Deus de forma vigorosa, de forma exultante, com todas as nossas forças, com toda a violência, para sermos recebidos, ó Senhor Deus, nos portais eternos, pela graça e pela misericórdia de Cristo, da sua obra em nós, que nos garante, Senhor Deus, a nossa salvação. Fica conosco, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus.